Bom, após 4 meses já de quarentena, para quem está seguindo a quarentena, talvez tenha chegado a hora da gente avaliar como está sendo as aulas online. Bora lá! E aí, seres, beleza? Eu sou Betão de Souza, você está no canal do Betão e antes da gente continuar aqui, por favor, não esquece aí de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você é aluno, aluna, professor, professora, pai de aluno, pai de professora, mãe de aluno, mãe de professor, enfim, quando você tenha qualquer relação com alguém ou com a escola de fato, seria muito legal se você colocasse aí nos comentários como está sendo essa experiência para você dessas aulas online, beleza? Eu vou contar um pouco da minha. Esse vídeo vai estar dividido em 3 partezinhas, tá? Na primeira eu vou falar sobre como que era preparar as aulas antes da pandemia e como que é preparar agora. Depois eu vou falar sobre os problemas, né, que a gente tem tido para atingir os alunos. E por último eu vou propor uma forma de tentar minimizar um pouco os problemas que a gente tem tido esse ano. Então beleza, vamos lá. Bom, primeiro como que era preparar a aula antes da pandemia. Bom, eu já sou professor há mais ou menos 6 anos. Mais ou menos não, mais de 6 anos. E eu já lecionei para todas as séries que eu poderia lecionar no ensino básico, né? Eu dou aula do 6º ano, do fundamental, até o 3º ano do ensino médio e eu já lecionei para todas as séries. Isso quer dizer que eu já preparei em algum momento da minha vida uma aula do zero. Então, hoje em dia, o que mais gasto tempo é adaptando as minhas aulas para determinadas séries, porque cada sala tem a sua especificidade e a gente tem que adaptar. Eu não posso pegar uma aula que eu preparei há 2 anos atrás, pensando naquela sala que eu dava aula 2 anos atrás e trazer para essa sala de hoje, porque as salas são diferentes. Para vocês entenderem um pouco melhor, no começo do ano a gente faz uma parada chamada prova diagnóstica, em que a gente tenta avaliar o que o que os alunos aprenderam no ano anterior, o que conteúdo que eles já chegaram, que eles não chegaram, que eles compreenderam bem, não compreenderam e etc. E a partir dessas provas diagnósticas que a gente monta o nosso plano de aula. Então pode ser que, vou dar um exemplo aqui, eu esteja dando aula em 2 7º anos, em que um 7º ano eu já estou falando sobre Idade Média e no outro 7º ano eu tive que voltar a matéria para falar de fim do Império Romano, por exemplo. Então, a minha função hoje em dia tem sido muito mais adaptar as aulas que eu meio já tenho prontas para aquela série, né, para aquela sala. E isso eu costumava gastar de 20 a 30 minutos, em que cada sala tem um jeito mais eficiente de você passar a matéria. Tem salas que funcionam muito bem com livro, tem outras salas que funcionam melhor com explicação, tem outras que é melhor você passar tópicos na lousa e explicar, enfim, né? E aí era esse tipo de adaptação que eu fazia, que eu gastava mais ou menos tempo. Então aí por volta de 20 a 30 minutos. Com a pandemia, eu acabei perdendo o recurso que eu acho mais importante em sala de aula, que sou eu mesmo. Vou explicar um pouco melhor. Quando eu escolhia um texto para passar para o 6º ano, eu não ficava muito preocupado se aquele texto era simples ou não simples, se ele tinha palavras que os alunos não conhecessem ou conhecessem. Por quê? Porque eu estava lá. Então eu passava um texto, ou explicava, ou sei lá, passava do livro, e como eu estava junto com os alunos, se eles tivessem alguma dúvida sobre o que uma palavra queria dizer e tal, eu poderia ali já explicar para eles. Se eu fosse um texto que eles considerassem difícil de compreender, eu também já estava ali, eu poderia explicar um pouco melhor e etc. Então, nas aulas online eu não tenho esse recurso que sou eu mesmo para explicar para cada aluno. Então, eu tenho que gastar muito mais tempo procurando textos e principalmente vídeos que sejam de fácil compreensão para que o aluno possa sozinho, né, compreender bem aquele tema. Isso faz com que eu gaste no mínimo o dobro de tempo para preparar minhas aulas. Então, se eu demorava 20 minutos, 30 minutos, eu estou demorando entre 40 minutos a 1 hora para preparar uma aula. E essa não é a pior parte. A questão é que eu estou trabalhando por mais tempo para ter menos resultado. Vou explicar melhor. Antes da pandemia, eu preparava minha aula ali, 20 minutinhos e tal, entrava na sala de aula, tava lá os 30, 40 alunos, muito mais perto de 40 do que de 30, e aí eu explicava. Todos os alunos que estavam na sala de aula tinham acesso àquela aula. O cara podia prestar atenção, não prestar atenção, sei lá, mas todo mundo tinha acesso àquela aula. E eu poderia medir, né, o quanto aquela aula foi eficaz ou não ali mesmo no momento. Perguntou, entendeu, não entendeu, passando
alguma lição na lousa, etc. Mas de qualquer forma, eu sabia que aquele meu trabalho de 20 minutinhos ali para preparar a aula tinha sido efetivo porque todos os alunos tiveram acesso a ele. Hoje não. Hoje, devido à baixa presença de alunos nas aulas online, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre por que a gente tem essa baixa presença de alunos, eu demoro o dobro de tempo para preparar a aula e a minha aula é acessada por 5, 6 alunos por sala de aula. Então, numa sala que eu tenho 40 alunos, menos de 10 tem acesso. Então a gente está atingindo entre 10 a 20% dos alunos, o que é muito pouco, o que torna dar aula hoje em dia online bastante frustrante, porque a gente está trabalhando mais para ter um resultado muito menor. E por que tão poucos alunos têm acessado as matérias? Bom, a gente tem vários motivos. Primeiro, há um desinteresse de muitos alunos com a educação. Mas quando o cara era obrigado a ir para a escola, porque a mãe obrigava e tal, de alguma maneira ele acabava aprendendo alguma coisa. Seja porque algum professor chamava a atenção dele pelo jeito que explicava a aula, ou porque ele tinha acesso a um tema que ele nunca pensou que fosse gostar e gostava, etc. De alguma forma, mesmo o aluno mais desinteressado, ele acabava se interessando por alguma coisa. E aqui eu poderia até fazer uma crítica a esse aluno, dele ser desinteressado e tal, mas na real, ser desinteressado por essa forma de ensino é talvez a resposta mais racional que tem. A escola toda é pensada para ser desinteressante. Colocar uma pessoa das 7 da manhã ao meio-dia e 35 ou da 1 da tarde às 6h35 com mais outras 40 pessoas num ambiente desconfortável, sem recursos, é fazer de tudo para que essa pessoa não se interesse. Então, não se interessar pela aula não que seja certo, mas é compreensível. E aí, quando o cara está em casa, obviamente tem centenas de coisas que são muito mais interessantes do que pegar o celular, baixar um aplicativo, logar nesse aplicativo e ficar lendo coisas que os professores mandaram e fazendo atividades sem ter contato com o professor. Então a gente já perde um monte de aluno nessas do desinteresse. Mas aí o problema principal é a falta de recursos mesmo. Pode parecer loucura para muita gente, mas nos meus 6º anos, por exemplo, mais da metade dos meus alunos não tinham celular. E muitos dos que levavam o celular, eles dividiam esse celular com o irmão, às vezes com a mãe. É bastante comum, né, nas periferias que uma família tenha 1, 2 celulares, e tenham 5, 6 pessoas na família. É bem comum isso. Então, muitas vezes o aluno não tem como acessar as matérias porque não tem o celular. E, cara, se ele não tem o celular, que dirá um notebook ou um PC, né? Então, já fica bem difícil. Quando o cara tem celular, muitas vezes eles não têm uma internet que seja boa o suficiente para que ele possa acessar o conteúdo. Por exemplo, se eu mandar um vídeo, talvez o cara não vá conseguir ver o vídeo com a internet que ele tem. E ainda, os que têm celular, têm internet, dificilmente vão ter um ambiente dentro da casa dele em que ele possa, de modo confortável, sentar, parar e poder fazer a lição. Então a gente perde muitos alunos por conta desses dois motivos. Desinteresse, não são tantos, mas alguns simples interesse, e muitos porque não possuem o recurso. Isso sem contar que a gente tem pensado, as pessoas têm pensado em transferir o EAD do jeito que é feito em faculdades e universidades para o ensino básico. E isso é loucura, porque diferentemente de um adulto, uma criança de 11, 12, até 15, 16, 17 anos não tem o nível de responsabilidade para que ele possa sozinho fazer tudo o que é preciso que ele faça. Seria muito injusto cobrar dessas pessoas, das crianças e adolescentes, o mesmo nível de comprometimento e responsabilidade de um adulto. Então, mesmo nas aulas online, a gente precisa que os pais, por exemplo, sejam mais ativos na educação dos seus filhos. E muitos pais não têm condição de fazer isso. Então, porque trabalham, né, e tal, e muitas vezes eles não têm condição porque eles próprios têm dúvidas e dificuldades com relação às matérias. E isso faz muita diferença mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui de como faz diferença a supervisão de alguém. Se você saiu há pouco tempo da escola ou ainda está na escola, você deve lembrar que no 6º e 7º ano, principalmente, é muito comum que a gente faça leitura compartilhada. Que é aquele lance lá de pegar o livro didático, quando tem, distribuir para cada aluno ou em dupla, quando tem pouco, e aí cada aluno lê um parágrafo e tal. Essa parada de leitura compartilhada não é só para você passar vergonha porque você não sabe ler direito, embora isso seja uma parte engraçada do trabalho. Não. A leitura compartilhada serve para que eu, professor, possa ouvir você lendo
e, a partir disso, identificar o quão alfabetizado você está, que dificuldades que você tem e etc. Também faz com que a gente, junto, faça interpretação de texto, porque o que acontece normalmente em leitura compartilhada? O aluno lê um parágrafo, aí eu explico o parágrafo, pergunto, alguém entendeu? O que você entendeu? O que você entendeu? E ali a gente vai juntos treinando a interpretação de texto, porque o objetivo da leitura compartilhada é que você, aluno, se sinta cada vez mais autônomo para que, quando você for mais velho, não precisar de alguém explicando cada um dos parágrafos. A gente não tem isso em momento algum agora, porque a gente não tem esse momento em que há essa troca entre professor-aluno e entre aluno-aluno, porque também é muito importante isso. O objetivo principal, né, dessas trocas é que o aluno fique autônomo, quer dizer, que ele tenha autonomia para buscar o conhecimento por ele mesmo. Porque eu acho que a grande função de um professor, se ele leva a educação a sério, é se tornar desnecessário. É fazer com que o aluno aprenda a aprender de tal forma que ele não vai mais precisar do professor orientando ele. Só que para fazer isso é preciso muito tempo, não é da noite para o dia. Então a gente passa toda a educação básica tentando fazer com que os alunos aprendam a aprender. Essa é a função principal da escola. Pelo menos deveria ser, né? Mas como eu disse lá no começo, a escola é montada para ser desinteressante. Só que agora, com as aulas online, a gente não está tendo esse acesso aos alunos. E a gente não está tendo esse acesso aos alunos porque as plataformas disponibilizadas pelos governos estaduais são muito ruins. No caso do Estado de São Paulo, a gente tem o CMSP, o Centro de Mídias. O Centro de Mídias é basicamente um aplicativo que o aluno lá coloca lá seu RA, etc. E ele tem acesso a aulas que foram preparadas para todos os alunos do Estado. Então ele vai lá, entra no determinado horário que tem aula de História para o 9º ano e ele vai ter uma aula que foi pensada para todos os alunos do Estado. E aí já está o grande problema. Lembra que eu disse que no começo do ano a gente faz uma parada chamada prova diagnóstica para entender onde cada sala está no conteúdo. E aí eu monto o meu plano de aula pensando onde cada sala está no conteúdo. Eu não posso sair despejando a minha aula independente do que o aluno saiba ou não saiba, porque isso não teria função pedagógica nenhuma. Só que os professores que estão lá no centro de mídia, ele não tem como fazer isso. Ele tem que pensar uma aula que seja para todos os alunos do estado. Em educação, quando é todo mundo de forma padronizada, é quase para ninguém. Acaba sendo quase uma perda de tempo para a maioria dos alunos acompanhar o centro de mídias, porque às vezes é um conteúdo que ele já passou, que já está à frente desse conteúdo, ou é um conteúdo que ele está muito atrás ainda, em que não vai fazer sentido para ele. Além do fato de não ser o professor dele com quem ele está acostumado e com quem normalmente ele tem uma relação de afeto. Então, o que eu tenho ouvido de muitos dos meus alunos é que eles sentem falta desse contato. E, na real, nós professores, ou pelo menos eu, também sinto falta desse contato. E é muito louco pensar que no centro de mídias existe uma ferramenta que permite aulas ao vivo entre o professor e o aluno desse professor. Só que em nenhum momento essa ferramenta foi estimulada pelo governo a ser utilizada. Sempre é estimulado que a gente faça com que os nossos alunos assistam às aulas do centro de mídia. Só que, como eu já disse, tem um problema muito grave nisso. E aí é forçoso e triste a gente dizer que muito provavelmente o ano de 2020 é um ano quase que perdido em educação. Tudo que você ou a pessoa que você conhece que está estudando na escola perdeu de conteúdo esse ano vai ser dificilmente recuperado no ano seguinte. Vou explicar. Se você está no 7º ano e não aprendeu, por conta da pandemia e tal, direito sobre grandes navegações, quando você for para o 8º ano, não vai dar tempo da gente retornar todo esse conteúdo para daí entrar no conteúdo novo. Porque muitas vezes dentro do ano podem acontecer coisas que não permitam que a gente dê aula de todo o conteúdo que deveria dar naquele ano. Então, imaginar que a gente vai de alguma forma recuperar efetivamente o conhecimento perdido esse ano é desconhecer como funciona a educação, como funciona a escola. Daí a gente vai para a última parte do vídeo, e talvez um pouco mais polêmica, que é a minha proposta. Eu acho que a Secretaria de Educação deveriam dar a possibilidade de pais e alunos decidirem passar ou não de ano.
Não deve ser um negócio obrigatório, não devemos passar todo mundo, não devemos reter todo mundo. A gente deve dar a possibilidade dos alunos que acham que não atingiram o conhecimento do ano que eles estavam, da série que eles estavam, de continuar naquela série no ano seguinte. A gente tem que pensar que essa é a maior pandemia dos últimos 100 anos. Não tem nada parecido na história do Brasil com o que está acontecendo agora, nesse momento. Então, sendo assim, a gente não pode tratar como trivial esse ano, a gente não pode tratar como um ano qualquer. Portanto, eu acho que seria o mínimo a se fazer é permitir que pais e alunos possam discutir se eles devem ou não passar de ano, se seria proveitoso ou não continuar na mesma série. Já são 4 meses e talvez a gente vai caminhar para 5, 6 meses e talvez a gente não volte mais a ter aulas esse ano. E pensar que de alguma forma a gente está cumprindo o conteúdo com essas aulas online é, de novo, como eu já disse, desconhecer como funciona a educação. Então eu acho que esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Talvez tenha ficado um pouco longo e caótico demais, mas estamos em quarentena, que também é algo muito longo e caótico demais. Mas é isso, comentem aí por favor o que vocês acham. Espero que tenham curtido o vídeo. Forte abraço e falou!